Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português, capítulo 11, parte 1. Peguem o livro de vocês, o livro 3, tá? E coloquem na página 10. Vamos lá. As últimas de um mundo selvagem. A vida selvagem nem sempre foi como conhecemos hoje. Em um passado bem distante, tudo era diferente. Como eu sei disso? Existem vestígios que podem comprovar. Observe a imagem que abre o nosso capítulo. Que trabalho está sendo realizado? A descoberta de um fóssil de dinossauro por cientistas, não é isso? E qual é a vida selvagem do passado que está sendo explorada aí neste trabalho? A vida dos dinossauros, isso mesmo. Aí na página 11 nós temos um texto, vamos ler? Acompanhe aí. Mais um dino com penas. Em dezembro de 2016, cientistas chineses e canadenses encontraram uma peça de âmbar, um material fóssil liberado por plantas, que continha um pedaço de cauda de um dinossauro bem preservado, com penas quase intactas. Você deve estar se perguntando agora, desde quando dinossauro tem pena? Sim, é isso mesmo que você leu. Alguns tinham. Nas últimas 2 décadas, diversos trabalhos científicos mostraram que alguns dinossauros possuíam penas. Essas descobertas foram feitas a partir de marcas contidas em ossos de dinossauros fossilizados. Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos, mas deixaram descendentes que persistem nos dias atuais, as aves. Esses novos achados são apenas mais uma das evidências para sustentar essa hipótese, né, de que as aves são descendentes dos dinossauros. A cor do dinossauro não é possível dizer com certeza a cor que esse dinossauro apresentava em vida, mas a análise das penas indica que suas costas apresentavam uma coloração mais escura do que a área abdominal. A coloração mais clara ou quase branca da plumagem da barriga pode indicar falta de pigmentação ou que o animal se alimentava de algo que desenvolvia em seu corpo essa cor mais clara. Essa estratégia é adotada, por exemplo, pelos flamingos, cujas penas são rosadas devido à sua alimentação rica em algas que carregam grande quantidade de um pigmento chamado beta-caroteno. Imagine como seria legal encontrar um dinossauro cor-de-rosa. A Dinah, mascote da ciência hoje das crianças, ficaria muito feliz com essa companhia. Pois é. Agora, sobre esse texto, eu quero que vocês respondam aí as páginas 12 a 15. É uma atividade de interpretação do texto que a gente acabou de ler. Dá uma pausa e retorna quando responder, ok? Vamos lá? E aí, conseguiram responder tudinho? Vamos agora corrigir. Entendendo o texto. Esse texto foi escrito para convencer as pessoas da importância de fazer pesquisa sobre dinossauros, informar os leitores sobre a descoberta de um novo dinossauro com penas, indicar quais são as espécies de dinossauros com penas que já foram descobertas, explicar as características dos dinossauros com penas que foram encontrados. E aí, qual a resposta correta? Isso mesmo, a segunda opção. Informar os leitores sobre a descoberta de um novo dinossauro com penas. E qual é o título do texto que a gente acabou de ler? Mais um dino com penas, isso mesmo. E que outra frase poderia ser título dessa notícia? Cientistas descobrem mais um dinossauro que possuía penas. Terceira questão. Relaciona as colunas com as informações que aparecem no primeiro parágrafo. Em dezembro de 2016, cientistas chineses e canadenses encontraram uma peça de âmbar, um material fóssil liberado por plantas, que continha um pedaço de cauda de um dinossauro bem preservado, com penas quase intactas. Você deve estar se perguntando agora,
Desde quando o dinossauro tem pena? Sim, é isso mesmo que você leu. Alguns tinham. Aí agora vamos relacionar. Nós temos algumas perguntas na primeira coluna e na segunda coluna as suas respostas. E aí, o que aconteceu? Foi encontrada uma peça de âmbar que continha um pedaço de cauda de um dinossauro com penas. E quem era que estava envolvido? Cientistas chineses e canadenses. Quando aconteceu? Em dezembro de 2016, isso mesmo. A imagem que acompanha o texto está mostrando o quê? Marque X na resposta correta. A imagem está mostrando alguns dinossauros que poderiam ter penas de cor branca ou de cor mais clara na região da barriga, ou a imagem está mostrando o pedaço de cauda do dinossauro que foi encontrado dentro de um âmbar? A segunda opção. E onde aparece essa explicação sobre o que a imagem mostra? Essa explicação, gente, está lá no texto, logo abaixo da imagem, que é a legenda, né? A legenda que acompanha a imagem está lá a explicação. Quinto, releia o final do texto. Imagine como seria legal encontrar um dinossauro cor-de-rosa. A Diná, mascote da Ciência Hoje das Crianças, ficaria muito feliz com a companhia. Letra A. Mesmo sem conhecer a mascote CHC, podemos concluir que ela é de que cor? Rosa, né? Que ela ia ficar feliz com a companhia, né? E que informação do trecho ajudou você a descobrir a cor da Diná? Que o trecho fala que ela ficaria muito feliz com a companhia, ou seja, ela deixaria de ser o único dinossauro rosa, tá? Nós temos aqui também outro texto para a nossa interpretação, na página 14. Vamos lá. Flamingo é a ave migratória que se reproduz na região norte do Brasil. Espécie que está ameaçada de extinção, se alimenta de insetos, moluscos e crustáceos. Macho e fêmea cuidam dos filhotes. O flamingo é uma ave migratória que ocorre desde o norte do continente americano até as Antilhas, até o Amapá, no norte do Brasil, onde se reproduz. Há também registros de ave na Bahia, no Ceará, Pará, Sergipe e ainda na região sudeste do país. Destaca-se pela plumagem cor-de-rosa claro, asas carmim, bico vermelho alaranjado e penas vermelho-cinzentas. Linda, né? Alimenta-se de vermes anelídeos, insetos, moluscos, crustáceos, larvas e algas. Sua coloração deriva da alimentação, que é rica em carotenoides. É conhecido também como ganso cor-de-rosa, maranhão e flamingo grande. Tem hábitos diurnos e noturnos e vive em bando. O flamingo é uma espécie ameaçada de extinção devido à cultura do arroz nas lagunas do estado do Amapá, à caça predatória e também à caça de seus ovos. Vamos interpretar esse texto? De acordo com a notícia, em que parte do Brasil os flamingos aparecem? Na parte norte, mais especificamente nos estados Amapá, Bahia, Ceará, Pará e Sergipe, e ainda no sudeste do país. Esse animal vive apenas no Brasil? Não. Os dois textos que você leu citam a alimentação dos flamingos. Leia os trechos abaixo para responder ao que se pede. Primeiro trecho. A coloração mais clara ou quase branca da plumagem da barriga pode indicar falta de pigmentação ou que o animal se alimentava de algo que desenvolvia em seu corpo essa cor mais clara. Essa estratégia é adotada, por exemplo, pelos flamingos, cujas penas são rosadas devido à sua alimentação rica em algas
que carregam grande quantidade de um pigmento chamado beta-caroteno. Segundo trecho, destaca-se pela plumagem cor-de-rosa claro, asas carmim, bico vermelho alaranjado e penas vermelho acinzentadas. Alimenta-se de vermes anelídeos, insetos, moluscos, crustáceos, larvas e algas. Sua coloração deriva da alimentação que é rica em carotenoides. De acordo com os dois trechos, o que os flamingos comem? Algas, vermes anelídeos, insetos, moluscos, crustáceos e larvas. E o que está presente nesses alimentos que modifica a cor das penas dos flamingos? O beta-caroteno ou carotenoides. E que outros nomes o flamingo recebe? Ganso cor-de-rosa, maranhão e flamingo grande. Então, nós acabamos de interpretar, né, esses textos, que são, na verdade, notícias, né? Primeiro, mais um dino com penas é uma notícia, e o outro, sobre os flamingos, também é outra notícia. Mas o que é notícia? É o que nós vamos ver agora. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente em meios de comunicação, que informam ao leitor sobre um assunto ou um fato. Características da notícia. A notícia, gente, é um texto que apresenta informações, possui título e pode apresentar subtítulo. O primeiro parágrafo apresenta as informações principais, respondendo as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. E pode apresentar imagens e legendas, tá? Então, essas são as características. Tem que ter informação, né? A notícia, ela traz informações para o leitor, possui um título e também pode apresentar um subtítulo, né? Que foi o caso lá do Flamingo. Vou até voltar aqui. Aqui, olha o título e logo embaixo o subtítulo, tá? Logo no primeiro parágrafo tem que ter as perguntas. Tem que ter as perguntas: o que, quem, o que é que está informando, quem está informando, quando aconteceu, onde aconteceu, como foi que aconteceu e por que aconteceu. Então, logo no primeiro parágrafo, sempre traz esses questionamentos, né? As informações principais. E pode apresentar imagens e legendas, certo? Lá no texto da página 11, né? A gente até respondeu a terceira questão com essas perguntas: o que aconteceu, quem estava envolvido e quando aconteceu, que foi do Dino com penas. Então, geralmente, né, o primeiro parágrafo, ele traz esses questionamentos, tá? Vamos agora para a parte, né, de gramática e ortografia. Coloquem o livro de vocês aí na página 18. Sílaba, separação e classificação, tá? É importante saber como separar corretamente as sílabas das palavras que não cabem inteiras na mesma linha. Dependendo do número de sílabas que uma palavra possua, ela será classificada como monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Separação. Vamos lá. Tapete. Lembra quando eu expliquei uma forma fácil de fazer a separação certa das palavras? É contar quantas vezes eu abro a minha boca. Tá, pe, te. Então, quando eu separo, tá, pe, te. Então, dá para contar
Quantas sílabas eu tenho? 1, 2, 3. O mesmo acontece com espantalho. Espantalho. Então, eu abro a minha boca para pronunciar essa palavra 4 vezes. E casa. Casa. Também abro a minha boca para pronunciar essa palavra 2 vezes, tá? E vamos agora à nomenclatura. Então, sabemos que sabemos a separação e agora vamos classificar. Então, sabemos que elas podem ser classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Mas como eu vou interpretar? Como eu vou identificar? Vamos lá. Quando a palavra é monossílaba? Quando ela tem apenas uma sílaba. Exemplo, sol. Sol não se separa, né? Sol, pé, pá, pó, nó, lis, né? Então, são nomes, são palavras que não se separam. Então, são monossílabas, tá? Dissílaba. Já tem aqui, ó, de 2, dissílaba. Então, são palavras que têm apenas 2 sílabas. Exemplo, bicho e casa, como eu acabei de falar no exemplo anterior. Então, bicho, né? 2 sílabas. Trissílaba, olha só, 3, T de 3. Então, quando uma palavra apresenta 3 sílabas, ela é classificada como trissílaba. Exemplo, canguru. E polissílaba é quando a palavra apresenta 4 ou mais sílabas. Exemplo, dinossauro, né? Dinossauro, 4 sílabas. Ou mais, que é o exemplo aqui de classificação. Classificação. 5 sílabas. Então, ela é uma palavra polissílaba. Então, uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba e 4 ou mais sílabas, polissílaba, certo? Então, relembrando que a gente acabou de assistir nessa aula, a gente estudou o que é notícia, então tá aqui em forma de jornal, né? Jornalzinho capítulo 11. Alunos do terceiro ano descobrem como se faz uma notícia. A turma do terceiro ano do ensino fundamental aprendeu neste capítulo a produzir uma notícia. Os alunos fizeram a leitura de textos jornalísticos e resolveram questões sobre as características desses textos. A notícia apresenta título e traz todas as informações principais sobre o acontecimento no primeiro parágrafo, em que são respondidas questões: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Além disso, a notícia pode conter imagens, tá? Então, a gente acabou de fazer uma notícia e a imagem aqui, não é isso? E também vimos, neste capítulo, separação e classificação da separação silábica, né? Dependendo da quantidade de sílabas de uma palavra, que uma palavra possui, ela pode ser classificada em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E como ter certeza? De acordo com a professora Maria Clarice, a resposta está nas próprias palavras, pois o início de cada uma delas dá uma dica, né? Por exemplo, mono significa um. Então, a palavra monossílaba possui apenas uma sílaba. O mesmo acontece com as outras classificações. Uma palavra dissílaba tem 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. A atenção deve ser dada à polissílaba. Ela pode ter 4 ou mais sílabas. Com a dica da professora Maria Clarice, seus alunos tiram de letra. Ela confirma: ninguém mais erra nos exercícios. O que era difícil agora é brincadeira de criança. E aí?
Conseguiu relembrar tudo por meio das notícias? Em caso de dúvidas, converse com seus colegas, mas as notícias do capítulo 11 continuarão aqui com todas as informações de que você mais precisa, certo? Então, gente, eu deixo para vocês aí para fazer em casa a realização das atividades da página 16 a 21. Tchau, tchau e até a próxima aula.